Grávida desmaia na calçada, identidade do pai amedronta a polícia. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Uma mulher jovem estava deitada de lado na calçada de pedra, com as mãos envolvendo o abdômen e a respiração entrecortada. Seus longos cabelos negros estavam despenteados, o rosto pálido, as roupas amarrotadas. Sem bolsa, sem celular, sem qualquer documento consigo. O corpo dela está gelado. Moça, está me ouvindo? Moça. Já chamei a ambulância. A equipe médica está a caminho. Um homem de meia idade rapidamente tirou o próprio casaco e o colocou sobre ela. Uma moça jovem juntou as mãos em oração. O homem que havia ligado para o socorro tremia enquanto dizia: ela ainda respira, mas está muito fraca. A barriga dela parece que está grávida, quase no fim da gestação. Um vento forte soprou, fazendo todos se encolherem. A mulher permaneceu imóvel, sem reagir. No pulso dela, uma pulseira hospitalar desbotada aparecia sob a manga do casaco, com letras ainda legíveis: Lúcia Ribeiro. Lúcia. Lúcia o quê? Ribeiro? Alguém conhece ela? Não. Nunca vi por aqui. Parece que ela foi agredida. Olha os hematomas no pescoço. Um homem chamado Álvaro, segurança de uma joalheria próxima, comentou: trabalho aqui há anos. Nunca vi essa moça. Mas, pela aparência, com certeza não é moradora de rua. Ela já foi alguém instruída. Como sabe? Olha as unhas. Estão machucadas, mas dá para ver que eram bem cuidadas. A postura dela também é ereta. Só que, muito debilitada. A sirene da ambulância soou à distância. As pessoas se afastaram, abrindo espaço para o veículo que parou com urgência. 2 socorristas com coletes refletivos desceram rapidamente, verificaram o pulso, mediram a pressão e iniciaram a infusão intravenosa. Pulso fraco. Pressão extremamente baixa. Sinais de desnutrição e desidratação. Precisamos levá-la agora. Ela está prestes a dar à luz? Perguntou um dos profissionais. Não. Cerca de 32 ou 33 semanas. Mas nesse estado, e pode afetar o bebê. Uma senhora idosa se aproximou com uma bolsa nas mãos. Com licença. Me chamo Carmo, via pulseira hospitalar. Posso anotar as informações? Talvez eu conheça alguém do hospital. Um dos socorristas assentiu e permitiu que ela anotasse o nome. Dona Carmo rapidamente pegou o celular e fez uma ligação. Quero falar com o Dr. Manuel, do Hospital Santa Helena. É urgente. Tem uma moça chamada Lúcia Ribeiro, parece que já foi paciente de lá. Ela desmaiou na rua. E está grávida. Sem documentos. Enquanto isso, a ambulância seguia a toda velocidade em direção ao Hospital São Carlos. 1 hora depois, na sala de emergência. Paciente do sexo feminino, entre 26 e 28 anos. Grávida de 33 semanas. Condição: pressão arterial extremamente baixa, anemia, desnutrição severa, hematomas antigos no ombro esquerdo, no pescoço e nos pulsos. O médico-chefe da equipe, Dr. Pedro Henrique, franziu a testa ao ler o prontuário. Olhou para a mulher deitada na maca, com o rosto pálido e as mãos sobre o ventre, num gesto instintivo. Ela reagiu aos medicamentos? Foram administrados glicose e sódio. Os batimentos cardíacos do feto estão estáveis. Mas a paciente ainda não recobrou a consciência. Algum familiar apareceu? Nenhuma informação de contato. Sem celular, sem documentos, nada. Apenas a pulseira com o nome Lúcia Ribeiro. Chamem a polícia. Este é um caso especial. Pode ser vítima de violência doméstica. Na delegacia do Distrito Centro, o policial Paulo Mendes recostou-se na cadeira ao receber a ligação do hospital. Lúcia Ribeiro? Não há nenhum registro dela como desaparecida. Também não há nenhum mandado de prisão. Mas disseram que ela foi agredida?
Sim, respondeu a enfermeira do outro lado da linha, ou ela está claramente desnutrida. Hematomas antigos e recentes no pescoço, sinais de que os pulsos foram amarrados. Ela não fala nada, só repete uma frase em delírio. Que frase? Não deixe ele saber que estou aqui. Paulo ficou em silêncio por um momento. Ele quem? Ela disse o nome? Não. Apenas essa frase, 3 vezes. Tudo bem. Estou a caminho do hospital. Paulo entrou no quarto onde Lúcia estava deitada. Ao lado, a enfermeira-chefe e o doutor Pedro Henrique. Você é policial? Perguntou o médico. Sim. Paulo Mendes. Fui chamado sobre o caso de Lúcia Ribeiro. Ainda sabemos pouco. Mas, o médico hesitou ou tem uma coisa. O que é? Ela está acordando. Lúcia abriu os olhos devagar. Os olhos castanhos estavam opacos de cansaço, mas refletiam um medo profundo. Ao ver Paulo, ela se encolheu instintivamente. Não. Não. Eu não disse nada. Por favor, não me leve de volta. Paulo ergueu as mãos, tentando tranquilizá-la. Senhorita Ribeiro, sou policial. Não estou aqui para machucar você. Estou aqui para ajudar. Ninguém pode me ajudar, murmurou Lúcia. Eles já me encontraram? Não. Ninguém te encontrou. Mas eu preciso saber quem é ele. De quem você está fugindo? Lúcia permaneceu em silêncio, apenas fechou os olhos novamente. Lágrimas escorreram pelas suas bochechas. Por favor. Não deixe ele saber que estou aqui. Paulo sentou-se ao lado da cama. Falou devagar, com voz suave. Eu não posso ajudar se você não me contar o que aconteceu. Você tem o direito de ser protegida. E o bebê que você carrega também. Lúcia agarrou o lençol com força, os lábios tremendo. Mas não disse mais nada. Naquela noite, Paulo voltou à delegacia, com a mente pesada. Abriu o Sistema Nacional da Polícia e digitou o Lúcia Ribeiro. Nenhum resultado. Nenhum registro de desaparecimento, nenhuma ficha criminal, nenhuma certidão de nascimento, nem mesmo um número de previdência social ativo. Impossível, murmurou uma mulher grávida de quase 9 meses simplesmente desaparecer de todos os sistemas. O jovem colega Ivan Rodrigues entrou com 2 copos de café. Você está investigando o caso da mulher da praça? Sim. Não tem nada. Ela é como um fantasma. Ou, alguém apagou todas as pistas? Paulo olhou para Ivan, com expressão sombria. Então, ela está fugindo de alguém realmente poderoso. Doutor Pedro, a pressão dela caiu de novo. Reduza a velocidade da infusão intravenosa. Monitore de perto os batimentos do bebê. Preparem o carrinho de emergência. Prevenção de complicações. A enfermeira saiu apressada. Lúcia voltou a entrar em um estado semi-inconsciente. Suor frio escorria de sua testa. O doutor Pedro se virou para Paulo, que observava do canto do quarto. Ela ainda não falou mais nada? Paulo balançou a cabeça. Só repete aquela frase e não deixe ele saber que estou aqui. Sem nomes, sem detalhes. Mas o olhar dela não é de medo comum. É o medo de quem já foi levado ao limite. Fizemos uma ressonância magnética. Sem lesões cerebrais. Mas o corpo está seriamente debilitado. O bebê, felizmente, está bem. No entanto, se a saúde mental da mãe continuar instável, não há garantias. Paulo suspirou, a voz grave. Doutor, o senhor já viu sinais de agressão antes? Doutor Pedro assentiu. Não é preciso olhar 2 vezes. Os hematomas no pescoço e ombros são típicos de estrangulamento ou imobilização por longos períodos. Os pulsos têm cicatrizes tênues, provavelmente por amarração com cordas ou fitas. Ela já foi paciente aqui? Não. Checamos todo o sistema. Nunca foi registrada no São Carlos.
Paulo olhou para Lúcia agora respirando melhor, mas ainda com os olhos fechados. Um impulso tomou conta dele e se não agisse agora, talvez ela desaparecesse novamente. No bar próximo ao hospital, Paulo encontrou seu colega de confiança o inspetor Miguel Tavares. No que você está se metendo, Paulo? Essa moça. Lúcia Ribeiro. Tem algo muito errado. Sem documentos, sem histórico, mas com pulseira hospitalar. Já foi atendida em algum lugar. E o mais importante, Bela foi agredida sem dúvida nenhuma. Miguel tomou um gole da bebida, com a testa franzida. Tem certeza de que ela não está com algum distúrbio? Talvez esteja delirando. Não é isso, Miguel. Eu vi nos olhos dela um medo real. Ninguém em surto reage com tanto pavor só de ouvir a palavra polícia. Miguel hesitou. O que pretende fazer? Investigar. Quero saber por que ela sumiu do sistema, por que ninguém a conhece. Vou começar pela pulseira hospitalar. Apesar de desbotada, ainda dá para ler o nome do hospital. Qual hospital? Santa Helena. Na manhã seguinte, Paulo foi diretamente ao Hospital Santa Helena. Após muita insistência, conseguiu falar com a chefe de enfermagem Dona Dolores Azevedo, uma mulher de cerca de 50 anos, olhar atento, mas voz acolhedora. Lúcia Ribeiro? Ela pensou um pouco e depois balançou a cabeça. Esse nome não me soa familiar. Por favor, pode verificar os arquivos antigos? Talvez ela tenha feito apenas uma consulta. Ela está grávida, por volta de 33 semanas. Dona Dolores acessou o sistema, digitou alguns comandos. Ah, aqui está. Uma paciente chamada Lúcia Ribeiro, que fez pré-natal há quase 8 meses. Mas só tem esse registro. Depois, nunca mais voltou. Tem endereço, telefone? Não. Apenas um e-mail. E o número de seguro foi cancelado há mais de 1 ano. Paulo franziu a testa. Ela chegou a trabalhar em algum lugar? Não consta nenhuma profissão. Mas, e Dona Dolores parou por um instante. Há um detalhe estranho, ela fez o pré-natal na ala VIP. Essa área é exclusiva para quem tem contatos ou alto poder aquisitivo. Ela não tem documentos. Nem conta bancária. Como conseguiu entrar ali? Simples. Dona Dolores baixou a voz ou alguém pagou por ela. Naquela tarde, ao voltar ao Hospital São Carlos, Paulo entrou no quarto com uma xícara de chá quente. Lúcia. Ela se sobressaltou, abriu os olhos, recuou, os olhos cheios de desconfiança. Calma, sou eu, Paulo. Sou policial. Não vim te prender. Só quero ajudar. Ninguém pode me ajudar. A voz de Lúcia embargou. Ou quem tentar me ajudar será prejudicado. Quem os prejudicaria? Lúcia ficou em silêncio. Foi ele quem te manteve presa? Ela não respondeu. Foi ele quem te forçou a engravidar? Lágrimas escorreram. Ela assentiu levemente. Lúcia, eu preciso saber o nome dele. Eu não posso. Por quê? Se eu falar, ele vai matar meu filho. Eu juro, ele disse que não deixaria essa criança nascer. Paulo apertou os punhos. Você não está sozinha. Você não sabe quem ele é. Então me diga quem é. Lúcia o encarou, os olhos cheios d'água. Mas balançou a cabeça. Só tem uma pessoa que me entende, mas ela não quer mais me ver. Quem? Maria. Paulo começou a procurar por esse nome. Não era fácil, já que o Maria é um nome muito comum. Mas graças aos dados da ficha médica no Santa Helena, ele encontrou um e-mail, maria_rocha.legal@outlook.com. O legal no endereço chamou sua atenção. Uma advogada? Depois de algumas ligações, ele finalmente encontrou Maria Rocha, uma advogada formada pela Universidade de São Paulo. Quando ele a ligou, a voz dela estava trêmula. Lúcia? Meu Deus, ela está viva? Ela está no Hospital São Carlos. Grávida.
Mas se recusa a falar qualquer coisa. Exatamente como ela dizia que faria. O que a senhora sabe, doutora Rocha? Me chame de Maria. Eu e Lúcia éramos melhores amigas. Estudamos juntas na faculdade de Direito. Ela era a melhor da turma. Mas um dia ela desapareceu sem deixar rastro. Sem carta, sem e-mail, nada. Achei que ela estivesse morta. Ela disse que só você a entenderia. Maria ficou em silêncio por alguns segundos, emocionada. Eu a culpei. Fiquei com raiva por ela ter sumido sem avisar. Mas agora entendo. Se ela teve que fugir, é porque foi encurralada. Ela já mencionou alguém chamado Pele? Nunca disse o nome. Mas lembro de uma vez ela tremia e disse: "E se um dia eu desaparecer, não me procure. Finja que nunca me conheceu." Paulo ficou em silêncio. Depois perguntou: "Você pode vir ao hospital?" Maria fez uma pausa. E respondeu: "Vou agora mesmo. Chego ainda esta noite." Lúcia, sou eu, a Maria. Lúcia entreabriu os olhos ao ouvir a voz conhecida. A figura de Maria estava sentada na beirada da cama, as mãos trêmulas sobre o lençol. As lágrimas escorreram imediatamente dos olhos de Lúcia. "É mesmo você. Sou eu. A sua Maria. Você me deixou desesperada. Eu não podia entrar em contato. Tinha medo que ele descobrisse." Paulo ficou no canto do quarto, de braços cruzados, observando o reencontro emocionante entre as duas mulheres. Discretamente, ele ligou o gravador do celular. Sabia que aquele momento poderia ser a chave para destravar tudo. "Lúcia, você sabe que fiquei maluca tentando te achar?" Maria disse com a voz embargada. "Um dia você sumiu do alojamento, sem carta, sem e-mail, sem se despedir. Você era a mais forte, a mais brilhante. Quem diria?" Lúcia mordeu os lábios, os olhos vermelhos. "Você lembra, no último ano eu fui estagiária no de Almeida Group." Maria congelou. "Não me diga que." "Lúcia, você." Lúcia assentiu. "Foi ele. Heitor de Almeida." Paulo se sobressaltou e se aproximou. "O que você disse? Heitor de Almeida?" Lúcia olhou para Paulo, os olhos assustados. "Você disse que queria me ajudar, mas ele tem poder, ele controla tudo." "Continue. Prometo tudo o que disser ficará em sigilo absoluto. Mas eu preciso da verdade." Lúcia respirou fundo. Apertou a mão de Maria como se buscasse coragem. "Fui selecionada para estagiar no de Almeida Group no fim do 3º ano. Achei que tinha tido sorte. Heitor ele me notou logo no primeiro dia. A princípio, achei que fosse só simpático. Mas depois começou a me chamar para tarefas fora do horário. Mandava presentes. E então? Ele te tocou?" Maria apertou forte a mão de Lúcia. Lúcia assentiu. "Eu recusei. No início ele se calou. Mas depois me obrigou a ficar numa noite. Me trancou no escritório." Paulo cerrou os dentes. "Você denunciou?" "Não. Sabia que ninguém acreditaria. Ele tem advogados, mídia. Eu era só uma estudante. Quem acreditaria em mim?" Maria abaixou a cabeça. "Desculpa. Você não merecia isso." Lúcia continuou, a voz quebrada. "Depois daquela noite, abandonei o estágio. Não voltei para a faculdade. Só queria desaparecer. Mas então, descobri que estava grávida." Paulo perguntou de imediato, "E ele soube?" "Eu escondi. Fiz pré-natal numa clínica pequena. Mas 3 semanas depois, ele apareceu na porta da minha pensão. Sabia de tudo." Maria sussurrou, "Maldito." "Ele me levou para um lugar. Uma mansão nos arredores. Sem endereço, sem telefone. Me manteve presa lá. Disse que eu tinha que abortar. Eu recusei.
Paulo estreitou os olhos e viu o que ele fez. Passou a me vigiar mais ainda. Sem internet, sem contato. Havia uma empregada que me vigiava. Eu era monitorada o tempo todo. Toda vez que eu mencionava o bebê, ele surtava. Maria tremia. Meu Deus! Fingi que concordava. Disse que aceitaria abortar. Quando eles se distraíram, fugi por uma saída lateral. Andei mais de 5 quilômetros por um campo. Peguei um ônibus até a cidade. Desde então, vivo escondida. Lavando pratos, trabalhando em cozinhas. Você já viu meu estado? Paulo disse rapidamente, e ele ainda está te procurando? Lúcia assentiu. Ele tem gente em todo lugar. Compra médicos, bancos de dados. Paulo se virou para Maria, você conhece a família dele? Heitor é um lobo em pele de cordeiro. Na mídia, é um anjo da caridade, magnata da comunicação limpa, apoia campanhas de proteção às mulheres. Mas quem trabalha no direito sabe que mexer com Heitor é suicídio. E você ainda acha que devo investigar? Maria olhou para ele. Se você não fizer, ninguém vai. Naquela noite, Paulo voltou à delegacia. Sentado sozinho na sala, a luz amarelada iluminava seu rosto tenso. Abriu o computador e digitou o Lúcia Ribeiro ou mais o de São Paulo. As informações mostraram estudante de direito brilhante, bolsa integral, desaparecida sem explicação no último ano da faculdade. Sem histórico de formatura. Sem registro de expulsão. Apenas desaparecida. Ele abriu o arquivo de funcionários do de Almeida Group. Nenhum registro de Lúcia Ribeiro como funcionária ou estagiária. Nem mesmo nas listas de estagiários de 3 anos atrás. Paulo murmurou. Apagou todos os rastros. Limpo. Ele já fez isso antes. No dia seguinte, Paulo foi direto ao setor administrativo da Universidade Autônoma. Um funcionário veterano, Sr. Sérgio Moreira, sorriu ao ouvir o nome Lúcia. Ah, lembro dela. Muito inteligente. Sempre entre os primeiros. Mas depois, saiu do nada. Nunca conseguimos contato. Alguém veio atrás dos documentos dela depois disso? Perguntou Paulo. Sim. Um homem mais velho, muito elegante. Disse ser primo dela. Queria pegar o histórico. Mas como não tinha procuração, recusamos. O senhor lembra do rosto dele? Difícil. Mas ele disse que se chamava Heitor. Paulo anotou. Cada vez mais certo de que Lúcia não estava inventando nada. A história dela batia com tudo que ele acabará de confirmar. Paulo voltou ao Hospital São Carlos. Lúcia estava sentada, Maria ainda ao seu lado. Você está melhor? Ele perguntou. Lúcia assentiu. Ainda sinto dor, mas o médico disse que está tudo sob controle. Você se lembra de onde ficava a mansão? Alguma característica marcante? Lúcia fechou os olhos, tentando lembrar. Havia um lago pequeno. Atrás, um bosque de pinheiros. Todas as manhãs, ouvia sinos de igreja distantes, mas constantes. O portão tinha o símbolo de um leão de pedra. Paulo olhou para Maria. Você consegue imaginar que região seria? Talvez no norte da cidade. Tem uma igreja antiga chamada Santa Rosa. Perto há um condomínio de luxo. Você sabe o nome de alguma empregada de lá? Lúcia assentiu, o nome dela era Elvira. Mas ela tem medo dele. Acho que não vai falar. Paulo anotou tudo. Obrigado, Lúcia. Cada detalhe importa. Não vou deixar que você e seu filho sofram mais. Lúcia olhou, os olhos brilhando. Você não tem medo? Paulo sorriu. Tenho. Mas tenho mais medo do silêncio. O nome Heitor de Almeida não me é estranho. Miguel Tavares franziu o rosto ao ouvir o relato de Paulo. Alguém o denunciou há 3 anos por assédio. Mas a queixa sumiu em uma semana. Sumiu. A família retirou a queixa.
O advogado de Heitor apareceu com uma ajuda psicológica de 6 dígitos. Depois disso, a moça desapareceu da Espanha. Paulo cerrou os punhos. Estamos lidando com um predador com organização, dinheiro e conexões. E se o que Lúcia contou for verdade, ela não foi a primeira vítima. E com certeza não será a última. Miguel assentiu. Tem como rastrear transações financeiras entre Heitor e clínicas médicas? Paulo perguntou. Vai ser difícil. Heitor sabe como esconder rastros. Mas se soubermos exatamente qual clínica Lúcia frequentou. Paulo tirou do bolso o papel com anotações do dia anterior. Clínica Esperança parcialmente pertencente ao grupo de Almeida. Esse nome me é familiar. Eles têm 3 unidades em São Paulo. Uma fica nos Jardins. É exatamente onde Lúcia fez o pré-natal, 8 meses atrás. Miguel assentiu. Precisamos das imagens das câmeras de segurança. Se Lúcia esteve lá, talvez ainda haja registros. 2 horas depois, eles chegaram à Clínica Esperança dos Jardins. O chefe da segurança, Sr. Ernesto Valadares, um homem magro com expressão inquieta, os recebeu. Desculpem, sem mandado judicial a polícia não pode acessar as câmeras de segurança. Paulo colocou suavemente seu distintivo sobre a mesa. Só queremos ver um período específico, 4 de julho do ano passado, entre 9 e 11 da manhã. Uma mulher chamada Lúcia Ribeiro fez um exame pré-natal. Lúcia, não lembro desse nome. Miguel interferiu, tem certeza? Estamos lidando com um caso de violência. Se o senhor se recusar a cooperar, poderá ser acusado de obstrução à investigação. Ernesto enxugou o suor da testa. Espere um momento, vou verificar o sistema. 15 minutos depois, Ernesto voltou, desviando o olhar. Sinto muito, as imagens desse dia foram apagadas. Apagadas? Paulo cerrou os dentes. Por quê? Nós só armazenamos por 6 meses. Depois o sistema apaga automaticamente. E os prontuários? Somente o médico responsável pode acessá-los. Paulo o encarou. O senhor está acobertando alguém? Ernesto começou a tremer. Eu só segui ordens. Alguém da diretoria ligou dizendo para excluir o registro de uma paciente chamada Lúcia. Eu não perguntei mais nada. Miguel ficou em silêncio. Heitor interferiu diretamente. Paulo se virou, o olhar escurecido. De volta à delegacia, Paulo chamou Maria para uma conversa particular. Preciso da sua ajuda. Com o quê? Você é advogada. Preciso de uma solicitação judicial para obter os registros da universidade, do Hospital Santa Helena e da Clínica Esperança. Com base no depoimento de Lúcia, temos fundamentos para suspeitar de agressão e sequestro. Maria assentiu. Farei o pedido ainda esta noite. Mais uma coisa, Paulo hesitou. Preciso que você proteja a Lúcia. Alguém pode tentar silenciá-la. Maria ficou paralisada. Você acha que ele seria capaz de? Ela é uma ameaça. Se ele souber que Lúcia está viva e ainda grávida, não hesitará. Maria mordeu os lábios. Ficarei no hospital. Até que tudo se resolva. No dia seguinte, Paulo recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Os registros dela não existem mais. Pare, antes que seja tarde. Ele não respondeu. Em vez disso, ligou o computador e pesquisou o nome Heitor de Almeida. Empresário poderoso, presidente do Grupo de Almeida, império midiático com 3 emissoras nacionais, 6 grandes jornais e 10 sites de notícias. Conexões com políticos, militares, igrejas. Um monumento vivo. Ninguém ousava tocá-lo. Paulo fechou os olhos. Mas eu vou. No quarto do hospital, Maria recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Você é amiga da Lúcia, não é? Quem é você? Meu nome é Tiago, fui motorista particular do Sr. Heitor. Eu sei o que aconteceu com Lúcia. Quero ajudar. Maria ficou alerta.
Como conseguiu meu número? Ouvi o nome da senhora quando trabalhava na mansão. Lúcia falava de você. Sei que ela não tem culpa. Tenho provas do que Heitor fez. Pode vir ao hospital? Não. Estou sendo seguido. Mas tenho uma gravação. Enviarei se prometer que vai me manter em segurança. Envie. 1 hora depois, Maria recebeu um arquivo de áudio. A voz de Heitor soava fria e aquela vadia acha que é esperta. Vamos ver quanto tempo ela consegue se esconder. Eu já disse, não vou deixar um bastardo manchar o nome da família de Almeida. A voz de uma mulher, senhor, ela está quase dando à luz. Não podemos forçá-la mais. Heitor rosnou, pago você para trabalhar, não para choramingar. Se ela não quiser abortar, eu mesmo a levo para os Estados Unidos. Lá, ninguém vai saber quem ela é. Maria tremia. Ligou imediatamente para Paulo. Você precisa ouvir isso. Naquela noite, Paulo reproduziu o áudio para Miguel. Ele arregalou os olhos. Isso é suficiente para abrir uma investigação. Mas, para usar em tribunal, precisamos confirmar a origem. Quem é esse Tiago? Motorista antigo. Pode ser a peça-chave. E você acha que Heitor vai deixar barato? Não. Então o que pretende fazer? Paulo tirou um pendrive do bolso. Vou enviar a gravação para alguém em quem confio, uma jornalista independente. Miguel o encarou. Você quer explodir esse caso? Lúcia merece viver. E o bebê também. Paulo, você enlouqueceu? Miguel levantou-se bruscamente, quase gritando. Vai mandar provas para uma jornalista? Sabe com quem estamos lidando? Sei muito bem. Respondeu Paulo com calma, o olhar firme. Por isso não vou deixar tudo morrer nos arquivos da polícia. Você será suspenso se alguém descobrir. Então que suspendam. Ele deu um leve sorriso. Não entrei para a polícia para abaixar a cabeça. Miguel jogou a pasta de documentos na mesa. Maldição, Paulo. Você tá se jogando na boca do leão. 3 dias depois. A porta da sala de Paulo foi aberta com violência. Tenente Mendes. A voz áspera do capitão Carlos Ribeiro ecoou. Você está oficialmente afastado do caso Lúcia Ribeiro. Paulo ergueu a sobrancelha. Quem deu essa ordem? A chefia. Especificamente quem? Não importa. É ordem direta. O caso será transferido para outra unidade. Qual unidade? Você pergunta demais. Carlos se aproximou e jogou um envelope sobre a mesa. Aqui está a sua suspensão. A corregedoria vai investigar todas as suas ações recentes. Paulo pegou o papel, os olhos passando rapidamente pelas linhas. Motivo? Acesso indevido ao sistema. Uso de recursos públicos para investigação pessoal. E possível vazamento de informações sigilosas. Miguel saiu da sala ao lado. Isso é difamação. Carlos lançou um olhar duro. Você deveria ficar calado, Tavares. Não queira cair junto. Paulo fitou Carlos intensamente. Quem te paga? Heitor ligou pessoalmente? Carlos cerrou os punhos. Cuidado com o que diz. Isso não é mais um jogo. À noite, Paulo voltou para casa. A tela do laptop estava bloqueada, pedindo nova senha. Seu celular estava sem sinal. Ao tentar acessar o e-mail da polícia, recebeu mensagem de erro. Ele riu no escuro. Rápidos. O telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Eu avisei. A voz grave e fria como aço. Se não parar, Lúcia vai desaparecer. E dessa vez, para sempre. Heitor. Paulo perguntou diretamente. Pergunta idiota. Escuta. Eu não tenho medo de você. E não estou sozinho. Errado. A voz zombou.
Você está completamente sozinho. A polícia não te protege. A lei não está com você. Não finja moralidade. E você? Dorme bem à noite? Durmo muito bem. Já você, é melhor preparar o testamento. A ligação caiu. No Hospital São Carlos, Maria estava sentada ao lado de Lúcia, tentando manter a voz calma. Ele foi suspenso. Confiscaram o computador, vão revisar tudo. Ele não pode mais entrar no hospital. Lúcia empalideceu. Então, ele já sabe? Com certeza. Maria, se eu desaparecer, cuide do meu bebê. Não fala isso. Eu tô com muito medo. Não quero que meu filho caia nas mãos dele. Maria apertou sua mão. Eu prometo. Farei tudo para proteger vocês dois. Lúcia encostou a cabeça no ombro de Maria, chorando como uma criança. Naquele momento, um homem de jaleco branco entrou no terceiro andar. Rosto sério, expressão tranquila. Com licença, sou o Dr. André Loureiro. Fui designado para reavaliar o estado da paciente Lúcia Ribeiro. A recepcionista o olhou com desconfiança. Seu nome não está no prontuário. Ordem da direção médica. Querem garantir que não haja complicações. Ela hesitou. Preciso confirmar. Fique à vontade. André sorriu. Eu espero. Ela pegou o telefone e ligou. Enquanto isso, André discretamente escreveu algo em um pedaço de papel e o guardou no bolso. A ligação terminou. Desculpe, doutor, não recebemos confirmação. André assentiu. Então volto mais tarde com a autorização. Ele saiu, mas o olhar permanecia calculista. No dia seguinte, Maria foi até a delegacia procurar Miguel. Você é amigo próximo do Paulo, não é? Miguel assentiu. Ele está bem. Mas sendo vigiado. Precisamos da sua ajuda. Alguém tentou entrar na ala da Lúcia. Se passando por médico. Ela não está segura mais lá. Miguel franziu a testa. O que pretende fazer? Mudar de hospital. Mas tem que ser sigiloso. Senão seremos rastreados. Miguel pensou. Conheço alguém da equipe de resgate móvel. O nome dela é Sofia Moreira. Já foi paramédica militar. Pode ajudar. Posso encontrá-la? Hoje à noite. Mas ninguém pode saber. À noite. Num galpão abandonado em Liberdade, Maria e Miguel encontraram Sofia Moreira, uma mulher de cabelo curto, olhar afiado, vestindo um velho casaco de paramédica. A paciente é uma gestante? Ela perguntou. Sim. Estável. Mas sob risco de vida. Consigo documentos falsos. A ambulância eu tenho. Mas depois, precisam de abrigo. Maria assentiu. Tenho um apartamento em Petrópolis. Ninguém sabe de lá. Sofia acenou. 3 da manhã. Entrada lateral do Hospital São Carlos. Sem celulares. No escuro do quarto, Lúcia permanecia acordada. A mão sobre a barriga. Filho, me perdoa por te trazer ao mundo de uma forma tão horrível. O som leve da porta abrindo. Maria entrou, com uma bolsa pequena nas mãos. Está pronta? Lúcia assentiu. Disseram 3 da manhã. Temos só uma chance. Eu confio em você. Maria apertou a mão de Lúcia. Vamos embora. Para um lugar onde ele não pode te tocar. 3 horas da manhã. Uma ambulância velha parou junto ao portão lateral do Hospital São Carlos. Sofia estava ao volante, vestida com uniforme médico completo. Lúcia foi levada em uma maca, coberta com um cobertor, usando máscara cirúrgica. Documentos de transferência? Caso especial. A paciente teve uma reação medicamentosa, precisa ser transferida para o Centro Médico de Petrópolis, disse Sofia com firmeza. O segurança do turno da noite assentiu, sem suspeitar de nada.
O veículo partiu na escuridão. Sofia, tem alguém nos seguindo? Não. Ela olhou pelo retrovisor. Fiz um caminho alternativo pela Rua Augusta, mudei de faixa 3 vezes. Se tivesse alguém nos seguindo, eu teria percebido. Lúcia permaneceu deitada no compartimento traseiro, olhos arregalados, mãos segurando o ventre. Para onde estamos indo? Petrópolis. Leva cerca de 1h30. A Maria tem um apartamento pequeno na serra. Ninguém sabe. E o Paulo? Lúcia perguntou baixinho. Ele foi suspenso. Maria respondeu. Confiscaram o computador, o celular. Mas ele está bem. Lúcia fechou os olhos. As lágrimas escorreram. A culpa é toda minha. Não. Maria disse rapidamente. A culpa é dele. O único culpado é Heitor de Almeida. No escritório de um grande grupo de mídia em São Paulo, Heitor entrou na sala de reuniões com o rosto fechado. Um homem jovem de óculos, Fernando Dias, chefe jurídico do grupo de Almeida, já o aguardava. O que houve? Perguntou Heitor. Senhor, o áudio vazou. O quê? A gravação sobre "E a garota". Sua voz e as ameaças. O rosto de Heitor escureceu. Como isso aconteceu? Não sabemos ao certo. Mas hoje de manhã, uma jornalista independente chamada Isabela Oliveira enviou um e-mail pedindo uma resposta oficial antes de publicar a matéria. Heitor bateu com força na mesa. Idiotas! Eu mandei apagar tudo. Cadê o Tiago? Não conseguimos contato. Heitor apertou os lábios. Ele vai se arrepender de me trair. Devemos acionar aquele contato especial? Heitor ficou em silêncio por alguns segundos, depois assentiu. Ligue para o Henrique. Diga a ele para limpar o como da última vez. Paulo estava em uma cafeteria vazia, usando um celular reserva para ligar para Isabela Oliveira. Você recebeu o áudio? Recebi. Já confirmei a voz usando um software de reconhecimento. A semelhança é de 98,7% com amostras públicas do Heitor. Você foi ameaçada? 3 vezes só hoje, disse Isabela com um sorriso irônico. Isso só me mostra que estou no caminho certo. Quando pretende publicar? Assim que eu confirmar que a garota no áudio é Lúcia Ribeiro. Preciso de imagem, prontuário ou um depoimento formal. Ela está em um local seguro. Então diga a ela que se prepare. Quando a matéria sair, será uma tempestade. Mas se ela não se pronunciar, tudo será enterrado. Paulo suspirou. Conseguiu contato com Tiago? Ainda não. Ele desapareceu desde ontem. Paulo cerrou os punhos. Ele está em perigo. No pequeno apartamento na Serra de Petrópolis, Lúcia estava sentada à janela, olhando para os pinheiros ao longe. Maria colocou uma xícara de chá quente sobre a mesa. Ainda está com medo? Lúcia assentiu. Sinto como se, e não importa onde eu esteja, ele vai me encontrar. Desta vez não vai, disse Maria com um sorriso suave. Temos um plano. Temos aliados. Você não está mais sozinha. Lúcia suspirou. Ainda não consigo acreditar que consegui fugir. Em alguns momentos, pensei que ia morrer naquela mansão. Você nunca contou em detalhes e o que aconteceu lá dentro. Lúcia apertou as mãos. No começo, ele me deixou num quarto só meu. Tinha cama, livros. Mas depois, e quando me recusei a abortar, ele mudou. As janelas foram vedadas. As luzes se apagavam toda noite. Eu comia só uma vez por dia. Ninguém falava comigo, exceto a empregada Elvira. Elvira? Ela tentou te ajudar? Ela era boa e dentro do possível. Mas tinha medo. Eu pedi a ela para entregar uma carta e 3 dias depois, ele me espancou até quebrar as costelas. Maria segurou forte a mão de Lúcia. Ele é um monstro. Eu sonhava em fugir.
Mas a mansão tinha 3 portões. Câmeras por todo lado. Só consegui escapar quando ele saiu bêbado para encontrar os convidados e esqueceu de trancar a porta dos fundos. Maria engoliu seco. Me perdoa e por não ter te encontrado antes. Lúcia sorriu tristemente. Ninguém tem culpa, além dele. Enquanto isso, em um estacionamento abandonado na periferia de São Paulo, Tiago respirava com dificuldade, encostado em um container. Sua camisa estava encharcada de suor. O telefone vibrou. Tiago? A voz de Paulo soou. Você é Paulo Mendes? Sim. Está bem? Não. Estão me procurando. Acho que descobriram que fui eu quem enviou o áudio. Onde você está? Não posso dizer. Só quero avisar, o Heitor não mirou só na Lúcia. Tinha outras garotas. Eu levei 2 até o aeroporto e choravam como crianças. Mas todas se calaram. Você tem provas? Tenho gravações das câmeras do corredor da mansão. Estão escondidas em outro lugar. Me encontre. Eu vou te proteger. Não. Não confio mais em ninguém. Mas se eu morrer, o vídeo vai ser enviado para Isabela Oliveira. Paulo apertou o telefone com força. Tiago. Fica vivo. Por favor. A ligação foi encerrada. Naquela noite, no apartamento em Petrópolis, Maria abriu o laptop. Tem novidade. Lúcia se levantou. O que houve? Paulo disse que há outras vítimas. Tiago, ex-motorista do Heitor, confirmou. Pode haver vídeos. Pode haver mais provas. Lúcia hesitou. Maria, e se eles quiserem que eu fale publicamente e eu vou? Tem certeza? Não quero mais viver fugindo. Quero que meu filho cresça na luz, não nas sombras do silêncio. Maria ficou com os olhos marejados. Você é realmente forte. Lúcia apertou os punhos. Não. Só estou cansada de ter medo. Paulo, o que você está fazendo? Você foi suspenso. Miguel entrou rapidamente no pequeno quarto alugado onde Paulo estava vivendo desde que perdeu acesso ao sistema. Estou fazendo o que deveríamos ter feito desde o início, respondeu Paulo, os olhos fixos no laptop. Miguel franziu a testa. Você está acessando ilegalmente o Banco de Dados Nacional. Se for pego, pode ser preso. Eu sei. Paulo entregou a ele um pendrive. Mas isso vale o risco. São imagens da mansão onde Lúcia foi mantida em cativeiro. Extraídas de um satélite privado de uma empresa de segurança com quem trabalhei. Miguel abriu o arquivo. Uma mansão enorme surgiu na tela, com muros altos, portão de ferro preto, cercada por pinheiros. É o lugar que Lúcia descreveu. Tem mais. Paulo passou para outro vídeo. Aqui estão imagens dos veículos. Apareceu 3 vezes uma ambulância privada. A placa corresponde a uma clínica clandestina de aborto na zona sul de São Paulo. Miguel fechou os punhos. E o que pretende fazer com isso? Entregar a Isabela Oliveira. Ela já confirmou que a voz do áudio é do Heitor. A matéria vai ao ar amanhã de manhã. Você acha que expor isso é a melhor saída? Não. Mas é a única que nos resta. No apartamento em Petrópolis, Maria recebeu uma mensagem. Lúcia, se prepare. Lúcia virou-se, segurando a barriga. O que houve? A reportagem será publicada amanhã de manhã. Com seu nome verdadeiro. Com toda a verdade. Você tem o direito de recusar. Lúcia ficou em silêncio por um tempo, depois disse suavemente. Não. Já fiquei em silêncio por tempo demais. Maria olhou com orgulho. Eu estarei com você. Aconteça o que acontecer. Às 6 horas da manhã em ponto, a manchete do site La Voz Libre o estampava em letras vermelhas. A amante mantida em cativeiro, o escândalo do magnata da mídia Heitor de Almeida. Abaixo havia a imagem de Lúcia,
com o rosto coberto, barriga visivelmente grávida, o áudio com ameaças, imagens de satélite da mansão e o depoimento de Tiago o motorista. A mídia explodiu. Twitter, Facebook, Instagram, fóruns, todos tomados pela indignação. Monstro disfarçado de anjo. Quantas vítimas mais? A imprensa não vai mais se calar. Na sede do Grupo de Almeida, Heitor arremessou o celular contra a parede. Fernando. Chame os advogados. Tire esse site do ar. Fernando estava pálido. Não tem como bloquear tudo. A matéria já foi replicada por toda parte. Canais internacionais estão cobrindo. Globo News, Record News, Folha de São Paulo, O Globo, Estadão e todos publicaram. Heitor rugiu, leve-os ao tribunal. Por calúnia. Difamação. Não vai ser fácil, senhor, disse Fernando em tom baixo. A corregedoria também anunciou a abertura de uma investigação. Heitor congelou. O quê? Vão intimá-lo nas próximas 24 horas. E podem congelar seus bens, se necessário. Heitor rangia os dentes. Eles ousam. Paulo saiu da cafeteria, atravessando a rua até onde Isabela Oliveira o esperava. Parabéns, disse Isabela, estendendo a mão. Você fez o que a polícia não teve coragem de fazer. Ainda é cedo para comemorar, disse Paulo, apertando a mão dela. Heitor ainda está de pé. Mas ele perdeu o controle da opinião pública. Esse é o maior ponto fraco dele. Paulo recebeu uma mensagem. Lúcia quer falar publicamente. Vai se encontrar com a imprensa hoje à noite. Isabela assentiu. Eu cuido da divulgação. Mas aumente a segurança dela. Ele não vai ficar quieto. Naquele momento, em Petrópolis, um carro preto estacionou a cerca de 200 metros do apartamento de Maria. Um homem de roupa cinza, com luvas, segurava um binóculo. Alvo confirmado. 2 mulheres no interior. Uma está grávida. O telefone tocou. A voz de Heitor soou: não a deixe sair. Se for preciso, elimine-a. O homem assentiu, desligou e tirou uma pistola com silenciador do bolso. Lúcia saiu para a varanda, respirando o ar fresco. De repente, sentiu um arrepio na espinha. Viu um brilho à distância como uma lente de telescópio. Maria! O que foi? Tem alguém nos observando. Maria puxou as cortinas imediatamente e ligou para Sofia. Estamos sendo vigiadas. Pode haver uma tentativa de ataque. Sofia respondeu: fiquem em silêncio. Chego aí em 20 minutos. Lúcia começou a tremer. Eu não quero perder meu bebê. Não agora. Maria apertou a mão dela. Ninguém vai te machucar. Não enquanto eu estiver aqui. 10 minutos depois, a campainha tocou. Não abra! Gritou Maria. Mais uma voz soou do lado de fora da porta. Maria Rocha. Aqui é a polícia local. Fomos acionados para verificar uma possível ameaça neste apartamento. Maria olhou para Lúcia. Tem algum documento? Vou deslizar por debaixo da porta. Um distintivo policial deslizou por debaixo da porta. Maria olhou atentamente e então abriu uma fresta. 2 homens entraram. Um era policial de verdade. O outro. Maria reconheceu de imediato Vandré Loureiro, o impostor que se passou por médico no São Carlos. Ela gritou: Lúcia! Corre! André sacou uma faca. Ninguém sai daqui. Mas, naquele exato momento, a porta dos fundos se escancarou. Paulo apareceu, com a arma em punho. Largue a faca. Agora mesmo. André se virou. Você! No chão. Solte a arma. O policial verdadeiro congelou, sem entender o que estava acontecendo. André avançou em direção a Lúcia. Você não pode nascer. Não tem o direito de nascer. Paulo puxou o gatilho. Um disparo ecoou.
André caiu no chão, sangue se espalhando. Lúcia caiu sentada, segurando a barriga, olhos arregalados. Paulo correu até ela. Você está bem? Lúcia arfava. A bolsa, e estourou. Lúcia respirava com dificuldade, o corpo tomado por uma dor intensa. Um barulho alto soou, e a contração em seu ventre a fez quase perder os sentidos. Maria e Paulo correram até ela. Lúcia! Você está bem? Maria gritou, as mãos trêmulas. Lúcia apertou os lábios, tentando se manter calma. Não estou. Meu bebê, não deixem. Paulo se ajoelhou ao lado da jovem encharcada de suor, barriga tensa, olhos tomados pelo pânico. Temos que levá-la ao hospital agora mesmo, disse, em tom urgente. Maria segurou a mão de Lúcia, tentando confortá-la e aguenta só mais um pouco. Vamos te levar para um lugar seguro. Não. Lúcia começou a chorar, a voz fraca. Eu não consigo, o bebê. Paulo olhou para Maria, seus olhos refletiam determinação. Não temos mais tempo. Ela precisa de atendimento de emergência já. Maria assentiu, levantando-se rapidamente. Sofia está a caminho, mas não podemos esperar. Os três saíram apressados do apartamento, enquanto a escuridão cobria o bairro tranquilo. A noite havia chegado, mas a angústia não os deixava. Horas antes, na sede do Grupo de Almeida, Heitor estava em seu escritório privado. As manchetes nas telas ao seu redor faziam surgir um pânico crescente. A reportagem sobre Lúcia havia explodido como um furacão. As redes sociais estavam repletas de pedidos por justiça, e até os grandes jornais se manifestaram sobre o escândalo. Fernando! Heitor berrou, os olhos flamejantes de raiva. Chame o advogado. Temos que resolver isso agora. Fernando entrou apressado, o rosto tenso. Senhor, há uma reunião de emergência com os principais parceiros. Eles exigem explicações. Heitor bateu na mesa com força, suor brotando em sua testa. Não me importo com os parceiros. Quero que isso acabe agora. Ligue para o Henrique e diga a ele para cuidar disso. Sim, senhor, Fernando curvou-se. No hospital de Petrópolis, uma equipe de médicos e enfermeiros preparava os equipamentos para receber Lúcia. Na sala de emergência, o chefe médico Dr. Pedro Henrique estava com sua equipe, pronto para agir diante da situação crítica. É um caso complicado. Ela não está apenas com perda de sangue, mas em estado de choque. Precisamos agir rápido. Tudo pronto, doutor. Quando Lúcia foi levada para a emergência, Dr. Pedro ordenou imediatamente. Comecem a transfusão agora. Não deixem ela perder mais uma gota de sangue. Lúcia abriu os olhos, fraca, e viu os médicos e os aparelhos ao redor. Percebia vagamente que estava em um lugar seguro, mas o medo pelo bebê ainda a dominava. Meu filho, não deixem que ele seja ferido, murmurou. Dr. Pedro a encarou, olhos cheios de preocupação. Faremos tudo ao nosso alcance para salvar você e seu filho. Confie. Em uma sala escura, Henrique atendeu a ligação de Heitor. Embora furioso, manteve a compostura. Henrique, se for preciso, use todos os meios para encerrar isso. Ninguém pode saber que Lúcia está viva. Principalmente a polícia. Pode ficar tranquilo, senhor. Tudo está sob controle. Eu cuidarei disso. Dessa vez, não pode haver falhas. Heitor desligou. Henrique guardou o celular, os olhos sombrios. Voltou à mesa e pegou um envelope grosso, contendo um relatório sobre a situação de Lúcia. Paulo e Maria corriam com Lúcia até o hospital. Apesar de tudo já estar preparado, o medo dela não cessava. Estou com medo. Não consigo viver sem meu filho. Não vamos deixar que ele se vá, Maria sussurrou, tentando acalmá-la. Promete para mim. Se algo acontecer, cuide do meu bebê. Paulo olhou para Lúcia, o olhar firme. Você não vai morrer, Lúcia. Não se preocupe. Vocês dois ficarão bem.
Ao chegarem ao hospital, o doutor Pedro recebeu Lúcia e a levou imediatamente à sala de emergência. Na delegacia, Paulo e Miguel receberam novas ordens. Desde que o escândalo de Heitor veio à tona, tudo ficou caótico. Mas, mesmo com a pressão dos superiores, Paulo não pretendia desistir. Precisamos investigar agora, Miguel. Heitor não pode escapar desta vez. Miguel assentiu, mas seu olhar era de preocupação. Você realmente acha que pode enfrentar a família de Almeida? Temos que tentar. Isso precisa acabar, afirmou Paulo com firmeza. Na mansão luxuosa nos arredores de São Paulo, Henrique ordenava mudanças na segurança. Ele não podia permitir erros. Monitorar todos os veículos que entram e saem. Ninguém se aproxima do Sr. Heitor. Um dos seguranças assentiu, mas no fundo sabia que tudo estava desmoronando. As conexões de Heitor estavam se desfazendo, e as informações vazadas eram irreversíveis. Lúcia despertou no quarto do hospital, a primeira sensação foi o silêncio. Ouviu o som dos aparelhos e viu Maria ao seu lado, segurando sua mão. Eu estou bem. Lúcia perguntou, fraca. Maria sorriu, lágrimas escorrendo. Você conseguiu. E seu filho também. O médico disse que está tudo bem. Lúcia chorou, apertando a mão de Maria. Meu filho está vivo. Sim, vocês dois estão salvos. Lúcia suspirou aliviada. Olhou ao redor, sentindo que finalmente havia escapado de um pesadelo. Paulo e Miguel estavam do lado de fora, ouvindo o som do monitor indicando a respiração estável de Lúcia. Ela passou do pior, disse Miguel. Mas ainda não acabou. Ela precisa testemunhar, Paulo respondeu. Heitor não pode escapar desta vez. Você acha que ele vai reagir? Como sempre fez, disse Paulo friamente. Ele não vai desistir tão fácil. Na manhã seguinte, no hospital, Lúcia se sentou na cama. Ainda parecia cansada, mas seus olhos mostravam firmeza. Maria estava ao seu lado, segurando sua mão, sentindo toda a tensão que a amiga carregava. Quero ver o Paulo, Lúcia sussurrou, a voz fraca mas determinada. Não posso viver com medo para sempre. Maria assentiu, apertando sua mão. Ele já está vindo. Não tenha medo. Está tudo bem agora. Nesse momento, Paulo entrou no quarto. Ao vê-la acordada, respirou aliviado. Mas o que mais o impactou foi o olhar decidido de Lúcia. Você está bem, Lúcia? Estou. Lúcia sorriu, ainda abatida. Preciso falar. Não posso mais fugir. Meu filho e eu merecemos viver em paz. Paulo olhou, olhos cheios de preocupação e respeito. Tem certeza? Heitor não vai te poupar. Ele tem gente em todo lugar. Lúcia o encarou, o olhar firme. Não me importo mais. Quero justiça. Não vou deixá-lo destruir minha vida nem a de outras pessoas. Paulo sentou-se ao lado da cama, encarando-a com seriedade. Você está pronta para essa luta? Ela não será fácil. Estou pronta. Lúcia assentiu. Se eu não fizer nada, ele continuará. Se eu não me levantar, nunca terei paz. Paulo assentiu, sentindo a força dela. Então vamos fazer de tudo para colocá-lo atrás das grades. Ao meio-dia, na sede do grupo de Almeida, Heitor estava em sua sala, tenso, segurando o jornal. A manchete ainda ecoava em sua mente, a amante mantida em cativeiro, o escândalo do magnata da mídia Heitor de Almeida. Fernando entrou, olhando-o com inquietação. Senhor, a situação está ficando insustentável. O público está revoltado. Os repórteres não param de chegar. Especialmente Isabela Oliveira, ela publicou uma nova reportagem sobre outras vítimas. Heitor bateu forte na mesa, furioso. O quê? Quem está por trás disso? Me diga. Fernando hesitou, depois falou em voz baixa, e nossos principais parceiros estão em pânico. Temem que o escândalo afete a reputação de todo o império.
Heitor se levantou e foi até a janela, o rosto carregado de tensão. Tudo vai ficar bem. Vamos apagar esse incêndio. Ele sorriu de lado. Não vou deixar uma garota como Lúcia destruir tudo. Na redação de Isabela Oliveira, ela estava diante do computador, analisando documentos e fotos que havia coletado. Seu coração batia acelerado ao ver o nome Heitor de Almeida. Trabalhará incansavelmente, finalmente, as provas estavam expostas ao mundo. A porta do escritório se abriu. Isabela, você fez um ótimo trabalho. Paulo entrou, os olhos firmes. Preparei tudo o que você precisa. Isabela olhou e sorriu. Obrigada. Mas temos que agir agora, precisamos expô-lo à luz do dia. Você conseguiu contato com Tiago? Perguntou Paulo. Tentei, mas ele ainda não respondeu. Acho que ele se escondeu, mas se for o caso, vou dar um jeito de trazê-lo de volta. Posso entrar em contato com outras pessoas, se for necessário. Paulo assentiu. Faça como planejou. Isabela respondeu com um aceno firme, o olhar cheio de determinação. Na ampla mansão de Heitor, Henrique aguardava na sala de estar. Depois de noite sem dormir, ele havia recebido uma nova ordem de Heitor. O que o senhor deseja? Resolver tudo, disse Heitor em voz baixa, com um olhar frio e cortante. É preciso encontrar uma forma de impedir que qualquer informação sobre mim venha à tona. Henrique fitou Heitor, e um leve traço de frieza surgiu em seu próprio olhar. E o que exatamente devemos fazer? Eliminar todos os rastros. Especialmente Lúcia. Se for necessário, pare tudo antes que saia do nosso controle. De volta ao hospital, Maria estava do lado de fora do quarto, observando o ambiente. Lúcia ainda estava cansada, mas já estabilizada. Seus olhos ainda carregavam preocupação, mas também havia ali um pouco de luz, um pouco de esperança. Maria, você vai mesmo testemunhar? Perguntou Lúcia com voz fraca. Com certeza. Você não vai enfrentar isso sozinha. Temos proteção, respondeu Maria com um sorriso, apertando com firmeza a mão de Lúcia. Lúcia sentiu a força que vinha de Maria. Ela recostou a cabeça no ombro da amiga, sentindo-se mais leve. Depois de confirmar todas as informações com Isabela, Paulo tomou uma decisão ousada. Ele levaria todas as provas para uma coletiva de imprensa pública, onde Lúcia subiria ao palco e contaria sua história para a imprensa. Não vamos deixá-lo escapar. Tudo termina hoje, afirmou Paulo. À tarde, diante de dezenas de repórteres e câmeras de televisão, Lúcia subiu ao púlpito. Sentia todos os olhares voltados para si, mas não tremia. Aquele era o momento para o qual se preparou por toda a vida. Esta é a verdade. Eu fui mantida em cativeiro por Heitor de Almeida. Fui coagida. Mas hoje, estou aqui para contar ao mundo. Eu não vou permitir que ele fuja mais uma vez. Os jornalistas faziam perguntas em sequência, mas Lúcia permanecia firme. Ela sabia que aquele dia marcaria uma virada definitiva em sua vida. A polícia iniciou uma investigação profunda sobre o grupo de Almeida, e rapidamente, as provas dos crimes de Heitor começaram a vir à tona. Processos foram abertos, e a investigação oficial entrou em sua fase decisiva. Heitor de Almeida, que um dia pensou que poderia manipular tudo e todos, agora tinha que encarar a realidade e a verdade havia sido revelada, e não havia mais ninguém que pudesse salvá-lo. Ele enfrentava uma possível pena de 30 anos de prisão. A lição que fica dessa história é o poder da resiliência e da justiça. Lúcia, mesmo passando por dor e medo, nunca desistiu da esperança. A história ressalta que o silêncio diante da injustiça apenas permite que ela continue, e que somente ao encarar a verdade é possível mudar o próprio destino. Além disso, mostra a importância do apoio mútuo nos momentos mais difíceis, pois uma comunidade unida pode vencer até as forças mais cruéis. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.